Imagine por um momento a vastidão selvagem da África. Suas savanas douradas ecoam com o rugido dos leões, as manchas dos leopardos dançam entre as sombras da acácia, e as risadas sinistras das hienas cortam o ar noturno. Mas algo está faltando neste teatro épico da natureza. Onde estão os ursos? Esta ausência não é mero acaso. A África, berço da humanidade e palco dos mais dramáticos confrontos entre predador e presa, permanece como o único continente habitado que não abriga ursos em tempos modernos. Mas, e se pudéssemos mudar isso? E se pudéssemos projetar o urso africano perfeito, uma criatura capaz de prosperar ao lado dos grandes felinos, sem destruir o delicado equilíbrio ecológico? Ecos do passado, os ursos perdidos da África. O último guerreiro, o urso do Atlas. A África não foi sempre desprovida de ursos. Nas montanhas nebulosas do Atlas, nas florestas cedrosas do Marrocos e nas colinas rochosas da Líbia, uma vez vagou uma criatura magnífica, o urso do Atlas, Ursus arctos krauteri. Este gigante pardo escuro era o último representante dos ursos em solo africano, um primo próximo do urso pardo euroasiano que governava as terras altas do norte da África. Com músculos poderosos ondulando sob sua pelagem densa, o urso do Atlas era um sobrevivente nato. Ele enfrentou séculos de perseguição implacável, caçado por esporte, capturado para os sangrentos espetáculos dos anfiteatros romanos, onde gladiadores testavam sua coragem contra suas garras mortais, mas mesmo sua força lendária não pôde resistir à pressão humana. Por volta de 1870, o último urso do Atlas tombou, silenciando para sempre o rugido dos ursos africanos. O titã pré-histórico, Agriopterium africanum. Muito antes do urso do Atlas, a África abrigava um predador ainda mais impressionante. Nas savanas do Mioceno, há milhões de anos, caminhava o Agriopterium africanum, um colosso ursino que redefiniu o conceito de força bruta. Com seus 2 metros de comprimento e impressionantes 750 quilos, este titã pré-histórico possuía uma das mordidas mais devastadoras já registradas no reino animal. Imagine esta besta ancestral navegando pela África primitiva, onde dentes de sabre reinavam supremos. Sua estratégia de sobrevivência era genial. Enquanto os grandes felinos se exauriam em caçadas frenéticas, o Agriopterium aguardava pacientemente, usando sua presença intimidatória para roubar presas de predadores menores. Era o mestre da intimidação, o rei da apropriação alimentar. Mas por que desapareceu? Há 2,5 milhões de anos, mudanças climáticas e a evolução de predadores mais especializados selaram o seu destino. A África ficou órfã de ursos, esperando nosso experimento mental. Arquitetando o predador perfeito. O físico, força funcional. Nosso urso africano ideal não seria nem o gigante polar, nem o compacto urso negro, mas algo no meio termo. Um guerreiro perfeitamente calibrado. Imagine um corpo robusto com 300, 400 quilos de músculos funcionais, medindo pouco mais de 1 metro de altura no ombro quando em 4 patas, mas elevando-se majestosamente a 1,8 a 2 metros quando ereto. O pescoço seria grosso e poderoso, coroado por uma corcova muscular que rivalizaria com a de um búfalo. Esta estrutura não é apenas para a intimidação, é uma máquina de escavação, permitindo que o urso desenterre raízes, abra cupinzeiros e dispute carcaças com outros carnívoros. As patas seriam armadas com garras curvas de 15 centímetros, não apenas ferramentas de escavação, mas armas letais. Uma única patada deste urso poderia estilhaçar o crânio de um gnu ou quebrar a espinha de um predador rival. Estas garras também seriam perfeitas para rasgar a casca dura dos cupinzeios africanos ou despedaçar troncos podres em busca de larvas nutritivas. O nariz seria o verdadeiro superpoder do nosso urso. Com cavidades nasais expandidas e um focinho úmido altamente sensível, ele poderia detectar uma carcaça a quilômetros de distância, farejar água subterrânea no auge da seca ou localizar ninhos de abelhas escondidos nas copas das árvores.
Este olfato seria 7 vezes mais potente que o de um cão de caça, tornando-o um rastreador supremo no vasto continente africano. Adaptações ao inferno africano. O desafio térmico. O maior obstáculo para um urso na África seria o calor escaldante. Nosso protagonista evoluiria com uma pelagem mais curta e menos densa, de cor marrom avermelhada, que se misturaria perfeitamente com o capim seco da savana e as rochas desgastadas pelo sol. Durante os meses mais quentes, esta pelagem se tornaria ainda mais rala, quase como a de um javali. As almofadas das patas seriam especializadas, com pele espessa e parcialmente sem pelos, para suportar o solo escaldante. Os ritmos noturnos. Para escapar do calor opressor, nosso urso se tornaria predominantemente noturno. Durante o dia, ele se refugiaria em tocas profundas, cavernas naturais ou sob a sombra densa das árvores. Mas quando o sol se põe e a temperatura despenca, uma criatura completamente diferente emerge. Sob o manto estrelado africano, o urso se transforma em um fantasma silencioso. Seus olhos, adaptados para a visão noturna, captam cada movimento na escuridão. Suas patas almofadadas não fazem ruído enquanto ele patrulha seu território, invisível até ser revelado por um raio de luar. O banquete africano, uma dieta de oportunidades. O vegetariano sazonal. Na estação chuvosa, quando a África floresce em abundância, nosso urso se tornaria um jardineiro gigante. Ele se ergueria nas patas traseiras para alcançar figos suculentos, quebraria vagens de acácia para extrair sementes nutritivas e escavaria tubérculos como um javali determinado. Os cupinzeiros seriam como restaurantes fast food, ricos em proteínas e gorduras, facilmente acessíveis com algumas escavadas poderosas. O urso também desenvolveria uma relação simbiótica com as aves indicadoras, seguindo seus chamados até colmeias selvagens, ignorando as picadas das abelhas graças à sua pelagem protetora. O oportunista carnívoro. Como carnívoro, nosso urso seguiria a filosofia do menor esforço. Por que se exaurir caçando gazelas velozes quando se pode simplesmente aparecer na hora do jantar? Sua estratégia seria intimidação pura. Aproximar-se de leões se alimentando de uma carcaça e usar sua presença massiva para negociar uma porção. Hienas, mestras do roubo, finalmente teriam competição à altura. Nosso urso não apenas roubaria suas presas, mas também disputaria território de caça, criando uma dinâmica fascinante no ecossistema africano. Caças oportunísticas. Quando a oportunidade surgisse, o urso demonstraria suas habilidades predatórias. Ele emboscaria impalas descuidados bebendo água, surpreenderia javalis lentos demais para alcançar suas tocas, ou mesmo investiria contra bandos de flamingos, capturando vários na confusão. Nas margens dos rios, ele se tornaria um pescador habilidoso, capturando bagres e tilápias com movimentos precisos. Crocodilos menores também entrariam no cardápio, um risco calculado para um predador corajoso. O reino do urso. Territórios e habitats. Savanas arborizadas, o lar ideal. O habitat perfeito para nosso urso seria um mosaico de savanas arborizadas, aquelas paisagens icônicas do leste e sul da África, onde pradarias douradas se misturam com bosques de acácia e florestas ribeirinhas. Aqui, ele encontraria o equilíbrio perfeito entre espaço para vagar, abundância de alimentos e refúgio do calor. Próximo a poços de água e rios, o urso estabeleceria seus territórios principais. Estes oásis não são apenas fontes de água, mas centros de atividade onde presas se concentram e carcaças ficam disponíveis na estação seca. Adaptações extremas sobrevivendo nos limites. Nas franjas do Saara ou do Namibe, populações especializadas de ursos poderiam desenvolver adaptações extraordinárias. Eles aprenderiam a extrair água de plantas suculentas, a enterrar-se na areia durante tempestades ou a viajar enormes distâncias entre oásis escassos. Nas montanhas etíopes ou nos picos do Atlas, outras subespécies desenvolveriam pelagens mais densas e comportamentos semi-hibernantes,
aproveitando temperaturas mais amenas e competição reduzida. Impacto ecológico, o efeito cascata, o equilibrador natural. A introdução de um grande onívoro como o nosso urso criaria ondas de mudança em todo o ecossistema. Sua predação seletiva sobre herbívoros doentes ou fracos melhoraria a saúde geral dos rebanhos. Sua competição com outros carnívoros forçaria especializações mais refinadas, potencialmente levando a uma maior diversidade de nichos ecológicos. O engenheiro do ecossistema. Através de suas escavações constantes, o urso se tornaria um engenheiro ambiental involuntário. Ao abrir cupinzeiros, ele aeraria o solo e criaria microhabitats para plantas pioneiras. Suas fezes, carregadas de sementes não digeridas, espalhariam vegetação por vastas áreas, conectando fragmentos florestais distantes. Coexistência e conflito. O urso entre predadores. A diplomacia dos carnívoros. A relação entre nosso urso e os grandes felinos seria uma dança complexa de evitação e confronto. Leões, acostumados a dominar pela força numérica, teriam que reconsiderar suas estratégias quando enfrentados por um solitário de 400 quilos com garras do tamanho de punhais. Leopardos, mestres da caça furtiva, provavelmente evitariam confrontos diretos, preferindo caçar em áreas onde o urso não patrulha. Guepardos, com suas presas pequenas e construção delicada, seriam os mais vulneráveis ao cleptoparasitismo do urso. O novo equilíbrio. Ao longo de gerações, um novo equilíbrio emergiria. Talvez os leões se especializassem em presas maiores que o urso não pode dominar sozinho. Talvez as hienas desenvolvessem comportamentos de caça mais cooperativos para competir efetivamente. O resultado seria um ecossistema mais complexo e resiliente. Variações regionais. Adaptação local. O urso da floresta. Nas florestas equatoriais do Congo, uma subespécie menor e mais ágil poderia evoluir. Com pelagem mais escura e construção mais compacta, estes ursos florestais se especializariam em frutas da canopy e primatas menores, desenvolvendo habilidades de escalada superiores. O urso do deserto. Nas regiões áridas, uma forma pálida e magra emergiria, com orelhas ainda maiores e capacidade de armazenar gordura para longos períodos sem comida. Estes ursos do deserto poderiam entrar em estados de dormência durante as estações mais secas. O urso das montanhas. Nas altitudes elevadas, onde o frio é um fator limitante, ursos com pelagem densa e comportamentos semi-hibernantes dominariam. Eles se alimentariam intensamente durante os meses mais quentes, acumulando gordura para sobreviver aos invernos rigorosos. O futuro hipotético, conservação e coexistência. Desafios de conservação. Em nossa realidade alternativa, a conservação do urso africano enfrentaria desafios únicos. Conflitos com fazendeiros seriam inevitáveis, especialmente durante secas, quando presas selvagens se tornassem escassas. Programas de compensação e técnicas de manejo de conflitos seriam essenciais. Valor ecológico. O urso africano se tornaria uma espécie-chave para a conservação. Sua presença indicaria ecossistemas saudáveis e funcionais. Reservas projetadas para proteger populações de urso automaticamente beneficiariam centenas de outras espécies. Fascínio humano. O turismo científico floresceria em torno dessa criatura única. Pesquisadores de todo o mundo viriam estudar suas adaptações únicas, suas interações com outros predadores e seu papel na modelagem dos ecossistemas